Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero meditar na palavra de Deus com os amados. No capítulo 3 do evangelista Lucas, do Evangelho de Lucas, do 1 ao 8. Vamos ler esses versículos. Se for preciso, a gente ler mais alguns, mas inicialmente vamos ler estes. Lucas 3, do 1 a 8, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes era tetrarca da Galileia. Filipe, seu irmão, tetrarca da Itureia. E Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, endireitem as veredas para Ele. Todo vale será aterrado e todos os montes e colinas serão nivelados, e as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Todas as pessoas verão a salvação de Deus. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. E não comecem a dizer a vocês mesmos: temos Abraão por pai. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos para Abraão. Amém? Obrigado, Espírito Santo, a tua palavra é viva e eficaz. Tudo está em tuas mãos. Tu és o Senhor da igreja, do coração de cada um que entregou a ti, dos ouvidos que se abriram para ouvir a tua voz, para receber o teu conselho, de todos aqueles que desejam e têm sede da tua palavra, de todos nós que nos achegamos como um corpo de Cristo, para nos endireitar, para melhorar os nossos atos, para que a verdade que liberta possa estar de contínuo em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos atos. Tudo que fizermos seja para a glória do teu santo nome. Senhor, nós abençoamos este momento e recebemos a bênção de todo o povo de Deus, porque juntos nós formamos um corpo que se alimenta da fonte eterna, que é a tua palavra, que nos justifica perante o inferno, perante este mundo pecador. Mas o Senhor é o nosso Deus para sempre, e diante de ti nós estamos para melhorar a cada vez mais, ouvindo a tua voz. Amém, queridos? Glória a Deus. O Evangelho de Lucas, ele sempre que a gente medita na palavra, você percebe a profundidade que ele traduz os fatos, os acontecidos,
para que a gente possa procurar na história e ver a veracidade do que foi escrito. Claro que os demais também têm a sua profundidade. Mas aqui, ele deixa assim um ponto bastante profundo para a gente pesquisar e ver que tempo foi esse, como aconteceu. Então são coisas assim que a gente começa a meditar e vai descobrindo quão profunda a palavra de Deus é e como ela tem a capacidade de desvendar os mistérios, tanto o passado como o futuro, porque ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, a única verdade, a verdade absoluta, e que não muda, que não passa, porque ela vai ser, como ela é, eterna nos céus. No ano 15, Lucas, ele traz em seu contexto histórico os fatos que estavam sendo vividos pelas pessoas da sua época. O versículo 1 do capítulo 3 de Lucas, ele diz: no ano 15 do império de Tibério César, ou lendo aí, no 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Então, enquanto reinava em Roma o Tibério César, o Pôncio Pilatos era o presidente, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes, da Galileia. Filipe, da Itureia. Traconites, Lisânias, de Abilene. Então ele mostra, queridos, quem está em cada lugar, nesta época em que vai surgir um pregador. Em Roma está o Tibério, no governo está Pilatos, cada um na sua função, na época em que um grande pregador vai surgir, que é o João Batista. Mas ele também dá um detalhe muito importante, que é quem está na religião, quem está comandando a religião da época, que é o Caifás e o Anás, que são os dois sumos sacerdotes, que estão ali comandando. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Esses dois homens eram apontados ou eleitos por Roma. Roma não colocava qualquer pessoa para comandar a religião. Eles não permitiam que fosse levantado alguém que pudesse se posicionar contra eles. Então eles colocavam amigos. Então o sumo sacerdote, amigo de Roma. Caifás, amigo de Roma. Então eles iam apagar o fogo que surgisse, alguém se levantando contra Roma, eles estariam ali através da religião para abafar o caso, para deixar tudo em paz, para não deixar ninguém se levantar para fazer algum motim. Então, estava tudo certo, a política e a religião andando junto, tudo no mesmo nível. Mas o que eles não contavam é que nesta época, nesse mesmo tempo, surge aqui no versículo 3, nós vemos aqui, no versículo 2, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e ele percorreu toda a região próxima ao Jordão,
pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então, nesse tempo em que política e religião andam junto, Deus levanta esse homem, esse pregador, João Batista. Ele não tem nada a ver com Roma, ele não tem nada a ver com a religião da época. Ele tem a ver com os céus. Ele tem uma mensagem abaladora, que vai tremer. Irmãos, nós precisamos estar atualizados, porque Deus, Ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra para este tempo, como teve uma palavra para o tempo de João. Ele tem uma palavra que não tem nada a ver com a política, que não tem nada a ver com a religiosidade do povo, mas tem tudo a ver com Cristo. Ele tem uma palavra sobre o Filho. Ele tem uma palavra para mudar, para transformar quem ouvir. João, ele estava revestido de um propósito. E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, porque é ali que as pessoas moravam. Todos moravam perto do rio, próximo ao rio, por causa da água. E ele percorreu trazendo uma única mensagem. Uma única mensagem. Uma mensagem de arrependimento. Não era cada dia uma palavra diferente. Todo dia, arrependei-vos, 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 porque o reino de Deus está aí. O que é que nós queremos ouvir? Qual é a mensagem que agrada os meus ouvidos? O que é que faz o meu coração arder? Uma palavra de alta ajuda, uma palavra que muda o meu ser, uma palavra que me faz pensar, uma palavra que me faz sair daqui pensativo, triste comigo. O que é que faz? O que é que alegra o meu coração? O que é que alegra o coração de um filho de Deus? Ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, não ficar, querendo que o pai venha bajular, passar a mão na cabeça. Você é um filhinho querido, você é um filhinho. Irmãos, que nós somos amados, nós sabemos. Alguém tem dúvida? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Alguém tem dúvida do amor de Deus? Alguém tem dúvida do que Ele é capaz de fazer? Do que Ele foi capaz de fazer por você e por mim? Irmãos, quando nós lemos o livro de Hebreus capítulo 8, ele diz: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Será que com Ele não daria tudo? Como filhos, nós somos herdeiros. Como filhos, somos portadores da promessa de Deus. Mas a nossa responsabilidade é muito grande. Representar um reino eterno no meio de um povo corrompido, no meio de um tempo onde as pessoas não conseguem parar para ouvir o que Deus está dizendo. Nós estamos acelerados. E a gente,
Começa ouvindo já querendo o término, o final. Mas Deus nos diz que aquele que ouvir e guardar a sua palavra, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra de Deus, é bem-aventurado. Somos bem-aventurados se nós ouvirmos o que Deus diz, o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, não é tempo da gente ficar ouvindo coisas que não vai edificar, que não vai fazer a gente crescer, que não vai deixar o nosso coração, melhor dizendo, que não vai transformar o nosso coração do velho homem para o novo coração que é Cristo. É tempo de ouvir. Então João percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Irmãos, esta é a mensagem evangélica. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. As demais coisas são invenções. São coisas que foram criadas pelo homem, para que o homem se distraia, enquanto o inimigo está roubando, matando e destruindo. Há muita distração entre nós. Estamos distraídos como Marta, com muitas coisas. Irmãos, quantas coisas que nos distraem. E é o pior tempo esse que nós estamos vivendo, queridos. Estamos vivendo o pior tempo, porque a distração está em todo lugar. Nós passamos tempo demais, hora demais, em nada. 2, 3 horas em nada. E quando termina, a gente quer mais. Não é assim? Não estamos, queridos, nos alimentando bem. O alimento que está sendo colocado à mesa, nós estamos repugnando ele, nós não estamos comendo da maneira como devia comer, para crescer e amadurecer na graça de Jesus, para ser maduro, para ser um filho que o Pai confia, e diz: com ele eu posso contar. Olhando para Satanás, ele diz: viste o meu servo Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, homem justo, temente a Deus, que foge da aparência do mal. Onde está esse homem? Onde está esse filho? Vocês entendem? Está na hora de despertar, queridos, se levantar. A mensagem de João é atual. É atual para nós. Orar mais. Buscar mais a Deus. Buscar mais o conhecimento de Deus. Proclamar a verdade através da nossa própria vida. Andar com entendimento e com sabedoria. Aleluias. Percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando essa palavra. No versículo 4, Lucas dá o contexto de quem é João. João é aquele que o profeta Isaías escreveu dele. Aquele que o profeta Isaías falou sobre ele. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai as veredas para Ele. Onde é o deserto que eu e você estamos inseridos? Onde é o lugar que a gente deve pregar?
Qual é o deserto? Qual é o nosso deserto? Qual é o seu deserto? A Bíblia falou de você? Falou de mim? Falou de nós. Jesus apontou para os seus discípulos e disse: Ide, fazei discípulo de todas as nações. Pregue, ensine a palavra. O nosso deserto, em que nós estamos inseridos, é o mundo onde nós estamos vivendo nesse tempo. É um deserto. Você olha, você vê uma sequidão. Você olha para o mundo e vê pessoas sedentas, morrendo, famintas, sem pão e sem água. É um deserto. E muitas vezes nós ficamos, vou dizer, tímidos, é melhor a palavra, tímido. Ficamos tímidos diante de tal situação. E muitas vezes esse deserto é a nossa própria família, nossos filhos, nossos irmãos, tios, sobrinhos, estão no deserto e a gente não está fazendo nada para mudar a situação. Muitas vezes, a gente sabe disso, eles estão morrendo, eles estão perecendo, mas não consegue ver em nós o brilho de Cristo, para que eles pudessem recorrer, para que eles pudessem vir e dizer: vou falar com meu pai, vou falar com minha mãe, vou falar com meu tio. Ele tem água, ele tem pão. Está na hora da gente despertar para a nossa própria família, para os da nossa casa. Está na hora da gente fazer algo por eles. E deixar Deus ser real. Quanto de oração nós temos gastado, quanto tempo de oração nós temos feito em favor: Deus, salva a minha casa. Deus, salva a minha família. Quanto? Irmãos, Deus tem falado muito nesse parecer comigo esses dias. Eu não quero ser repetitivo, mas é a realidade. Nós percebemos o quão estão distante do Senhor, o quão estão longe de Deus, mas a gente não tem feito nada para mudar isso. O deserto, eles estão no deserto, e nós estamos acompanhando à distância, mas não entramos na briga por eles. Mas não entramos nesta guerra por eles, dizendo: em nome de Jesus, a palavra diz: será salvo tu e a tua casa. Eu não vou entrar no céu sozinho. Eu não vou entrar na glória de Deus sem eles. Amém? Eu não vou entrar sem eles. Eu preciso deles. O meu ministério começa com eles. Eu quero a salvação deles, de cada um deles. Amém, amados? A voz que clama no deserto é a voz do João, é a voz do Antônio, é a voz de todos nós. Preparando o caminho do Senhor. Endireitai as veredas para Ele. Preparar um caminho onde Deus pode chegar. Preparar um caminho, não é você o Salvador é Ele. Não sou eu, é Ele. Eu só preparo um caminho para que Ele possa vir e salvá-lo. Como é que faz para preparar esse caminho?
Tendo condições de falar, falar. Tendo condições, se achegue. Prepare o caminho. Prepare o caminho para que Jesus possa vir até ele, até ela, e salvá-lo. João estava fazendo isso. Ele estava rodando toda a ribanceira do Jordão, dizendo: arrependei-vos, porque está vindo alguém aí. Ele não dizia que era ele. Está vindo um aí. Está vindo alguém aí. Que eu não sou digno. No texto de Mateus fala isso. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dele, ou atar a sandália dele. Ele é tão grande. Ele é tão perfeito. Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz. Está vendo alguém aí? Está vindo. Ele tem uma pá na mão. Ele ajunta no celeiro seu trigo. Mas a palha é queimada no fogo contínuo. Ele é o Senhor. Ele está vindo aí. Mesmo assim, muitas vezes, ele não foi entendido. O pecado, a maldade do coração do homem, dá trabalho. Principalmente quando a religião domina o profundo da alma da pessoa. Fica difícil. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus mandam uma equipe até João dizendo: você é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou. Você é um profeta? Não, não sou nada disso. Sou apenas uma voz. Sou uma voz que grito: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aí. O reino de Deus chegou. E o rei está presente. Arrependei-vos. Eu não sou o Cristo. E é importante que ele cresça muito. E que eu diminua cada vez mais. Cada vez mais. A mensagem continua, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 e o versículo 8. Então João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Irmãos, isso é uma coisa tão atual hoje. Porque essa multidão que se aproximava do batismo de João, eles tinham um entendimento assim: nós vamos lá, mas a gente nem precisa disso. Nós nem precisamos disso, nós somos filhos de Abraão. Abraão é o nosso pai, nós já estamos salvos. A salvação já está garantida. Para nós não é insignificante o que ele diz. Mas João diz: eu digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então arrependam-se. Então arrependam-se. Eu tenho a minha religião, eu sou crente. Um crente de coração duro, que não se quebranta por nada, que não consegue mais chorar na presença de Deus, que não deixa uma gota de lágrima sair no canto do olho.
Um crente que ouve, não se arrepende, não se quebranta, continua no caminho com a cerviz endurecida, não dando ouvido ao que a voz de Deus diz. Não adianta ser filho de Abraão, se não tiver um coração pronto para perdoar. Se não tiver um coração pronto para dizer, eis-me aqui. Não adianta dizer eu sou crente, mas passa assim, faz de conta que não viu aquele que Deus falou para você ajudar. Faz de conta que não existe. E a gente continua achando que nós somos alguma coisa, porque um dia passamos pelas águas do batismo, mas o nosso coração lá para cá endureceu tanto, e a gente nem percebeu que tantas coisas que fazia a gente derramar nos pés do Senhor já não faz mais. Que tantas coisas que nos fazia chorar já não faz mais. Coração endurecido. Irmãos, é uma coisa muito horrível quando o nosso coração não consegue ouvir a voz de Deus. A gente envelhece. A gente envelhece por dentro. A gente fica seco dentro do coração, da alma. Se a gente parar de ouvir a voz do Senhor, não tem como a gente sobreviver neste mundo como ele está. Se a gente parar de ouvir os conselhos do Senhor diariamente, não tem como ser vencedor. Não tem como vencer a batalha. Jesus virá. Jesus virá. Amém? Ele virá. E quem está pronto? Quem está fazendo o que ele mandou fazer? O versículo 8 diz: deem frutos que mostrem arrependimento. Né? Deem frutos que mostrem arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. Irmãos, isso é natural. Quem se arrependeu, não faz mais o que estava errado. Não volta a praticar o erro. Quem se arrependeu, foge da aparência do mal. Tem frutos que mostram isso. Será que é isso que estamos vivendo, que estamos tendo realmente? João 15:16. Evangelho de João 15, o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi e designei para que vão e deem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai de vocês, como que é? A fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Deem frutos. Frutos, porque foi para isso que nós somos chamados, para dar muitos frutos. Frutos que glorifiquem a Deus. Frutos que realmente mudam, transformam. Irmãos, qual que é o fruto principal? É o amor, é claro. É o amor que está aqui dentro do nosso coração, que precisa estar em nosso coração. Por exemplo, se somos parecidos com o nosso Pai, o amor precisa fluir. Frutos dignos. É necessário que a gente viva isto. E nós vamos encontrar o Senhor Jesus dando testemunho de João, no capítulo 7 de Lucas, do versículo 24 ao 28, que diz assim: depois
que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Se não, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas e esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: vejam, enviarei o meu mensageiro à sua frente. Ele preparará o meu caminho diante de vocês. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Qual reino nós estamos vivendo? Em qual reino você está? É no de Deus? Dá para fazer o que João fez, no mínimo. Amém? O menor no reino é maior do que João. João foi o último profeta da lei. E ele pregou tudo isso. E ele ensinou tudo isso. Que é o necessário para a salvação. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes no que Cristo fez por você na cruz. Ninguém é maior. Irmãos, se nós estamos no reino de Deus, o maior é o Rei, mas nós carregamos Ele. Se nós carregamos o Rei, Jesus, em nosso coração, Ele se apresenta, Ele fala, Ele faz. Você crê? Então não existe ninguém maior. O maior é quem deixa Ele reinar. Porque aquele que deixou Cristo reinar, Ele diminuiu até se tornar nada. Mas Cristo se tornou tudo. Dá para entender? Aí sim, o menor, que eu diminua e veja Ele crescer na minha vida. E que quando eu falar não seja eu, e que quando exortar não seja eu, que seja Ele através de nós. O menor no reino é maior. Diminua. Isso fala de humildade. Irmãos, para entrar no reino de Deus, o caminho é o arrependimento. E para permanecer no reino de Deus, o caminho é a humildade. Todas as vezes que eu me exalto, Ele vai embora. E eu sirvo de tropeço. Para permanecer no reino de Deus, eu preciso ser semelhante a João. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Vocês entendem? Será que é possível a gente viver isso? Viver a humildade do nosso Pai? A humildade do nosso Cristo? Que sendo dono de tudo, não teve por usurpação ser igual a Deus. Humilhou-se a si mesmo, tornando um homem. Tornando um de nós. Agora, Ele tornou um de nós e nós queremos tornar um rei, um Deus. Nós não somos Deus. Deus é Ele. Nós somos filhos. E dependemos unicamente dEle. Para tudo, irmãos. Não é para algumas coisas. Quando a gente entender que a gente é dependente dEle por tudo, para tudo, a gente melhora as nossas ações.
Porque a gente percebe que nós não somos nada, que não temos nada, mas nada mesmo. Muitas vezes a gente fala isso até por falar, mas a verdade é: não temos nada, não somos nada. Se você parar de respirar agora, o que é que você tem? O que é que você vai levar? Nada. Se não tiver Cristo, não tem nada. Se não tiver o Senhor na nossa vida, estamos vazios. Amém? Então a palavra de Deus para nós: tem um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração que pensa: eu não devia ter falado aquilo, me perdoa, Senhor, eu não devia ter pensado, Senhor, daquela forma, me perdoa, Senhor. Sabe, queridos, vigilância contínua, olhando para nós mesmos. Sim, eu não tenho que olhar para o outro, eu tenho que olhar para mim, para ver se eu continuo fiel ao Senhor, ou se eu estou fazendo de conta. Fidelidade é o que Deus espera de nós como filhos de Deus. Cristo está voltando para buscar o seu povo, para levar a sua igreja. Receba essa palavra no teu coração e passe a semana meditando. Deixa Deus curar a tua alma, curar o teu coração, mudar a tua vida. Seja uma pessoa que ora, uma pessoa que medita na palavra, e deixa o Espírito Santo falar contigo. Diga: Senhor, eu preciso de mudança. Sabe, querido, nós não estamos bem ainda não, e não estaremos enquanto estiver aqui. Nós precisamos de mudança todo dia. Transforma a minha mente, o meu coração, Senhor, porque ele é mau. Eu preciso de transformação. Vamos colocar de pé. Preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo